Vamos lá, vamos para cima. Maravilha. Então, deixa eu me apresentar aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudia Santos, diretora da área comercial na MSI. Eu estou nessa empresa há quase 20 anos, atuando junto na parte de estruturar e fortalecer as operações e tecnologia e segurança. Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos vocês. Sabemos que a rotina é muito corrida, mas, então, a nossa ideia hoje é trazer algo realmente que possa ser prático e relevante para vocês. E que vocês possam aplicar no seu dia a dia, no dia a dia das empresas, e poder ajudá-los com aquilo que nós já temos como nossa expertise, o nosso trabalho durante todos esses anos. E para quem ainda não conhece a MSI, nós trabalhamos ajudando empresas a simplificar a gestão e sua infraestrutura, segurança, operações, trazendo mais controle, visibilidade, eficiência, sem adicionar muita complexidade. E aí entra o nosso foco, justamente é transformar ambientes que muitas vezes estão fragmentados em várias outras soluções e trazer para vocês uma única plataforma integrada, de fácil gerenciamento, simplificada. Esse é o nosso foco, tá? Durante o webinar, fiquem totalmente à vontade para interagir, fazer perguntas, não precisam esperar até o final, podem perguntar antes. Então, fiquem bastante à vontade, que o nosso objetivo é esse, um bate-papo e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. E também, no final do nosso webinar, aqueles que forem persistentes, ficarem até o final, a gente vai ter uma surpresa, vai ter um sorteio, tá? Então, eu estou apresentando aqui o Rafael e o Xavier, que é o nosso manager, que é do fabricante da Acronis, que tem nos ajudado bastante, e o Rafael, que vai fazer a apresentação, tá? E eu passo a palavra para ele. E desde já, muito obrigada a vocês por todo o apoio, pessoal. Imagina, Cláudia, é um prazer. Obrigado aí por abrir as portas aí, né? Fazer esse convite aí para esse webinar. Obrigado a todos que estão conectados também. O pessoal aí que esperou e vai ficar até o final. Chave, não sei se você quer fazer a honra de nos dar alguma palavra aí, senão eu já puxo daqui sem problemas. Acho que tu tá no mudo, Chave. Ok, desculpa. Não, é isso, Rafa. Podes começar. Em termos aqui do nosso lado, nós trabalhamos com a MSI há 6 anos e, ok, não é? No início nós começamos como uma empresa de proteção de dados focada mais em backup, mas nós temos vindo a evoluir muito com a MSI em termos de proteção e segurança também, porque lá está, não é? Nós entregamos uma plataforma centralizada e isso traz muita vantagem para o MSP e para o cliente final também. Mas é isso, Rafa, podes começar. Legal. Beleza, vamos lá. Então, lembrando, pessoal, esse webinar está sendo gravado. Fiquem à vontade para utilizar o chat ou, se preferirem, aí a parte do Q&A. Para eu saber que se o áudio e vídeo está legal para vocês, se vocês estão vendo o compartilhamento e ver se vocês não estão dormindo também. Quem puder dar um thumbs up aí, levanta a mão, manda alguma... Não vou deixar ninguém dormir, Rafa. Vamos embora. Vou tentar, né? São 3 da tarde, ó. O pessoal deu a oportunidade de vocês pegarem café no começo. Mas interajam aí. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Rafael Pedemonte, eu sou pré-vendas responsável por toda a região de Brasil aqui da Acronis, tá? Então a MSI é um parceiro extremamente estratégico para nós, então realmente é uma honra estar aqui com vocês hoje, tá? Vamos interagir mais um pouquinho. Quem aqui já ouviu falar, quem conhece um pouco, quem já ouviu falar o nome da Acronis? Levanta a mão ou interage aí com qualquer stickerzinho, só para eu ter uma ideia. Uma pessoa. Legal. Uma já me satisfaz, vamos lá.
Às vezes vocês não ouviram muito falar da Acronis, porque a Acronis ela fica por trás do provedor de serviço, né? Mas quero contextualizar vocês um pouquinho quem é a Acronis, de onde ela veio, para onde ela vai, onde ela está posicionada, tá? A gigante global que ela é. Mas a Acronis é uma empresa global, líder global de cibersegurança, uma empresa suíça de cibersegurança. Hoje nós já batemos aqui, já está um pouquinho desatualizado, mas nós já batemos 49 países, atuamos em 49 países. O ano passado, isso aqui está um pouquinho defasado também, mas nós bloqueamos mais de 1.200.000 ameaças, tá? Sem contar as mais de 500 milhões de ameaças por e-mail também. Tá? Então, batemos 60 data centers ao redor do mundo, 2 deles estão no Brasil, localizados em São Paulo, Tier 3, certificados, e óbvio que isso é extremamente importante no dia a dia de hoje, ainda mais quando você precisa confiar os seus dados, ou a segurança dos seus dados, para alguma empresa, tá? Falando em certificações, nós vamos ver aqui ao redor do tempo. O meu intuito não é ficar falando muito de produto, tá? Eu quero mais despertar vocês para o momento que nós estamos, que o Brasil está hoje em dia, e aí no final eu vou falar um pouquinho de como a gente pode auxiliá-los junto com a MSI a passar por essas turbulências que nós temos aí. Mas a Acronis ela trabalha com diversos pilares de cibersegurança, o foco é ter esses pilares dentro de uma plataforma unificada, como a gente vai ver, e cada um desses pilares, obviamente, passam por diversas certificações independentes. AV-Test, AV-Comparatives, VB100, toda a parte de GDPR, o que ali é praticamente o nosso espelho para LGPD, por exemplo, né? Toda a parte de certificação Microsoft, VirusTotal, enfim. Realmente é um grande número de certificações. Na verdade, eu tive que cortar diversas porque não cabem aqui nas telas, mas a gente tem todo o roadmap delas também, tá? Então, vamos lá. O nome é do caos operacional à eficiência escalável, né? Basicamente isso. Então, vamos começar por lugar onde dá o nome a essa apresentação, o caos. Qual que é o cenário que nós vivemos hoje? Exatamente o caos, tá? Não sei se todos vocês acompanham. Eu sei que cibersegurança agora foi um pouco substituído pela IA, né, pelos tópicos mais comentados e tudo mais, que às vezes pode ser bom ou ruim, mas só para vocês terem uma noção, o Brasil ele sempre está ali entre os 5, 6 países mais atacados do mundo, tá? Com uma diferença muito gritante, que normalmente desse ranking, não interessa se ele está em terceiro ou se ele está em quarto e quinto, ele é o país que menos investe em segurança cibernética. Ou seja, se eu começar a fazer uma correlação de quantidades de ataques, porém, se eu colocar uma variável de ataques bem-sucedidos, o Brasil sobe ali para entre primeiro e segundo colocado, tá? Então, é extremamente preocupante. Aqui eu trago para vocês alguns números, tá, globais, mas a gente pode bater um papo e fechar aqui em como está a América Latina no próximo slide também, mas só para vocês terem uma noção, 10,5 tri foi o custo global com ataques cibernéticos em 2024. Tá? Um dos maiores alvos, ou o que mais cresce, é a América Latina. Principais vetores que nós temos aqui, ransomware. E para quem acha que isso é simplesinho, eu consigo identificar, eu faço um desafio aqui para vocês, da gente rodar um dia aí uma simulação de ataque para ver se o seu ambiente está realmente protegido. Tá? Cadeia de suprimentos também. Por que cadeia de suprimentos é tão importante? Um dos pontos principais, e aí, se alguém quiser escrever no chat, eu vou pedir ajuda de vocês, que eu estou com as telas divididas aqui, pessoal, se vocês puderem, quem quiser participar, vocês têm ideia por que o Brasil vigora aí dentre os países mais atacados? Vão colocando aí que no próximo slide a gente vai bater um papo. Tá? Cadeia de suprimentos. Por que isso aqui acontece? Porque muitas vezes, se eu sou um atacante, eu quero atacar uma empresa grande, às vezes eu não consigo porque ele tem proteção. Só que a cadeia de suprimento deles, alguém que presta serviço para eles, não tem uma proteção tão adequada. Então isso faz com que é muito mais fácil eu chegar até essa empresa maior que eu quero afetar através dessa cadeia de suprimentos do que mesmo fazendo um ataque diretamente a ela. Tá? Toda a parte de engenharia social e, óbvio, a parte de inteligência artificial. Inteligência artificial a IA está aí tanto para o bem quanto para o mal.
E mesmo que você esteja utilizando a inteligência artificial por bem, fazendo pesquisa, elaborando e-mail ou diversas outras atividades, tudo que a gente coloca lá dentro, e aí eu questiono vocês também, vocês sabem para onde essa informação vai? Quem tem acesso a ela? Quem vê essa informação? Será que o data center que ela está rodando é um data center seguro? Aonde roda? Quem é o dono dessa inteligência artificial? Qual é o país que controla isso? Então, sim, inteligência artificial, por mais que você utilize ela para o bem, se você não souber o que você coloca lá, isso pode ser um problema, tanto pessoal quanto para corporações também. Tá? Tanto que existem corporações, muitas corporações já entenderam isso e começaram a fazer ali bloqueios, pesquisas ou então limitar o uso da utilização da inteligência artificial. Tá? Setores mais visados: educação e pesquisa, governos e forças armadas e a área da saúde. Tá? Agora é a hora que eu entrego um pouco minha idade, hein? Mas há uns 23 anos atrás, quando eu estava me formando, eu cheguei a trabalhar numa faculdade ali, fazendo estágio, não tinha os ataques cibernéticos que nós conhecemos hoje, mas eu conseguia ver no firewall da faculdade a quantidade de tentativas de acessos não permitidos e tentativas de ataques que aconteciam por dia. Eu tinha esse relatório diário, tá? Era uma faculdade bem grande aqui de São Paulo, e assim, naquela época era uma média de 1.000 a 1.200 tentativas por dia, tá? Só dessa faculdade, há muitos anos atrás, só para vocês terem uma ideia. Bom, a gente viu aqui um pouquinho do global, né? Mas como é que a gente está na América Latina? Óbvio, foco Brasil, onde nós estamos. O Brasil, ele detém 84% dos ataques cibernéticos que ocorrem na América Latina. Tá? Focados justamente aqui no Brasil. Tá? E aqui, não quero ficar lendo as miudezas, mas vocês podem, enquanto eu falo aqui, dar uma olhadinha na quantidade de tentativas de ataques médios semanais por empresa. Às vezes eu apresento isso aqui, inclusive eu estava em Porto Alegre há 2 dias atrás fazendo uma apresentação, e eu comentei, não era exatamente esse slide, mas eu comentei desse número aqui, ataques semanais por organização, e teve uma pessoa que ela riu, ela falou, minha empresa não sofre esse tanto de ataque. A verdade é que você não sabe, você não tem a visibilidade, por isso que você acha que não, tá? Mas, sim, é bem possível que você está nesse bolo e existe essa tentativa, essa quantidade de tentativas ou ataques bem-sucedidos. Lembrando que ataques bem-sucedidos, hoje está muito em voga a gente falar no ransomware, né? O bloqueio, criptografia, dupla extorsão, eu faço bloqueio e te cobro para não vazar esses dados, mas a gente esquece que não existe só esse tipo de ataque. Muitos ataques, eles ocorrem justamente só pelo furto de dados. E aí, eu vou pegar esse dado, eu vou furtar, e ou eu vou vender para o seu concorrente, ou eu vou vender isso na Deep Web, na Dark Web, enfim. Isso por si só já é um ataque. Tá? Sem contar ataques internos, etc. Que aí a gente pode abrir um leque aqui e ficar 2, 3 horas falando sobre isso. Tá? Então, eu tinha feito uma pergunta, não sei se alguém interagiu aqui, deixa eu puxar vocês aqui de novo. Vamos ver. Puxar o chatzinho. Legal, ninguém falou. Mas, vamos lá. O Brasil é um dos países mais atacados, primeiro por conta da relevância financeira que ele tem no mundo, segundo pela quantidade de empresas que ele tem, de indústrias e tudo mais, é um dos países mais, entre aspas, saudáveis da América Latina, tá? Então, é um hub importante de contatos internacionais, cadeias de suprimento, etc. Mas, mais do que isso, é um dos países mais atacados que menos investe em ciberproteção. Isso tem mudado um pouquinho nos últimos 18 meses, mais ou menos, tanto que nós notamos, né, nos gráficos e nos estudos, uma diminuição na quantidade, ou melhor, uma diminuição no pagamento de resgates cibernéticos. Ou seja, se a minha empresa foi afetada por um ransomware, recebi ali a proposta de pagamento para fazer a liberação, eu tenho a iniciativa de não pagar e fazer a restauração desses dados. Isso ocorre muito também porque algumas empresas começaram a contratar seguro cibernético e muitos seguros, eles impedem que você faça o pagamento, tá? Eles impedem assim, né? Está em contrato.
Então, o que, que eu vou fazer? Eu não vou pagar, tenho o backup desse ambiente, vou trazer esse ambiente de volta. E aí eu quero cruzar duas informações importantes. Tá? Primeiro, muitos desses ataques que acontecem, quando eles são bem sucedidos, o atacante ele não simplesmente está ali agora, o cara rodou um programa e executou um ataque cibernético. Tá? Às vezes sim, mas boa parte deles, os mais arrojados, vamos dizer assim, ele já está dentro da sua estrutura há muito tempo. 2, 3, 4, 5 semanas, muitas vezes até meses. Então o que, que acontece? Ele já está alojado lá dentro, que a gente chama de ataque persistente, né? Ele arruma uma maneira de ficar ali dentro, seja com um usuário que ele está utilizando, muitas vezes ele tenta fazer uma criação de um usuário escuso ali, oculto, para que ninguém tire ele de lá, ou mesmo que alguém remova esse usuário por onde ele fez o acesso, ele consiga voltar ali, ou seja, o problema está ali dentro. E quando a gente parte do pressuposto que eu não vou pagar um resgate, eu vou trazer a imagem ou vou trazer o meu ambiente de volta através de um backup, que acontece muito? E eu participo semanalmente de pelo menos uma reunião com empresas que passam por isso. Eu optei por não pagar, demorei 3, 4, 5, 6 dias para trazer o meu ambiente de volta, óbvio, depende do tamanho do ambiente. Só que depois de 10, 15, 20 dias, um mês, eu sofro o ataque de novo. Porque o problema já estava lá. E quando eu restaurei essa imagem das minhas máquinas, o atacante continua lá dentro. Ele está residente lá dentro. Ele sabe como entrar. Tá? É o famoso, entre aspas, fazer o backup do problema. Né? Então, o ataque vai acontecer de novo. Você vai passar por esse problema de novo. Isso em empresas que conseguem recuperar os dados. Tá? Muitas empresas, principalmente pequenas e médias, não conseguem restaurar esses dados. E aí eu vou trazer um outro dado estatístico para vocês. Pequenas e médias empresas que sofrem ataque e demoram de 7 a 10 dias para trazer o seu ambiente de volta, em média, 30% delas, depois de 6 meses, acabam fechando as portas. O cara perde contrato, ele perde toda a parte de e-mails, enfim, ele perde o histórico da empresa como um todo. Então, a média, quando isso demora de 5 a 10 dias para fazer uma restauração, cerca de 30% dessas pequenas e médias empresas fecham as portas em no máximo 6 meses. É muito assustador, tá? E, bom, eu vou tratar algumas coisas, a gente vai fazer alguns links com essas informações no futuro aqui, que podem ajudar vocês nesse cotidiano a terem a saúde cibernética da empresa um pouco mais robusta, ou melhor, muito mais robusta. Tá? E para ninguém achar que é lero-lero, para alguém ficar falando, pô, você está falando isso, mas da onde vocês tiram isso? Bom, primeiro, a Acronis ela tem uma área específica. As maiores empresas de proteção cibernética, elas contam com áreas similares, tá? Mas dentro da Acronis tem uma área que chama TRU, TRU, que é Threat Research Unit. São aqueles caras que ficam ali escovando bit byte, eles ficam analisando tudo que está acontecendo em Deep Web, Dark Web, fazendo análise ali em tempo real, óbvio, sem contar a parte de inteligência artificial, machine learning, as inteligências que existem dentro dos nossos data centers também. Muitas das instituições, às vezes, têm profissionais ali fazendo investigação dentro das próprias instituições que são cybercriminosas, então, às vezes, você tem uma ou outra pessoa que estão lá dentro entendendo e, entre aspas, prevendo, adiantando já o que vai acontecer, tá? Mas tudo isso realmente acontece. É um jogo de gato e rato, sim, que dá para fazer um monte de filme. Tá? Mas eu trago algumas informações, algumas notícias que saíram, por exemplo, no FEComércio. Por que eu, inclusive, até contextualizar, por que eu trago essas notícias? Porque dentro dessas andanças onde eu estou falando, fazendo palestra, ou dentro de fóruns que a gente vai tratar de cibersegurança, etc., é incrível a quantidade de pequenas e médias empresas que falam assim, cara, comigo não vai acontecer. Você falou de 3 mil ataques ali por dia. Eu não sofro isso, a minha empresa não é alvo. De novo, você que não sabe. A gente tem uma brincadeira que existem 2 tipos de empresas. As que foram atacadas e as que não sabem que foram atacadas. Tá? E é normal nós enxergarmos isso, ou melhor, essas empresas enxergarem isso, a cyberproteção, como um custo. Tá? Eu duvido, se eu perguntar para vocês aqui, em algum momento que vocês pensam, se alguém já pensou nessa parte de proteção, tentou defender isso dentro da corporação, ou se você mesmo já não pensou dessa maneira e falar, talvez eu não seja relevante o suficiente, não vai acontecer comigo.
Tá? Mas vamos lá, o FEComércio, pequenas e médias empresas, opa, canetinha não funcionou, pequenas e médias empresas são um alvo da maioria dos ataques cibernéticos. Tá? Quem já trouxe, né, Brasil é um dos principais alvos de ataque cibernético no mundo. Esse é legal. 80% das empresas brasileiras não tem plano contra ataques cibernéticos. Tá? E quase 70% das empresas no Brasil sofreram algum ataque cibernético com sequestro de dados. E a gente está frisando só o sequestro de dados, tá? Sem contar os demais. 70%. Sem contar os outros tipos de ataque. E aí, vou fazer aqui uma... Eu vou pedir para que vocês participem. O maior vetor de ataque é o e-mail. Por quê? Porque é o mais simples. Deep Web, vocês sabem quanto custa uma lista de distribuição com mais de 1 milhão de e-mails? Alguém tem noção? Alguém quer fazer um chute? Vou trazer vocês de volta aqui para eu acompanhar. Alguém quer chutar? Vai lá, pessoal, usa o chat aí. Vou adiantar. Uma lista com mais de 1 milhão de e-mails custa menos de $10. $9,90. Eu não sou um cara bom de programação. Tá? Fiz engenharia da computação, mas não sou bom em programação. Legal, tem a IA hoje, mas eu nem preciso saber com ela. Sabe quanto custa um ransomware as a service? Se eu entrar lá na Deep Web, chegar para uma lojinha lá e falar assim, quero comprar um ransomware. Alguém arrisca? $9,90, o mais barato. Se não tiver na Black Friday. Ou seja, por $18,80, eu posso ter um adolescente de 15, 16 anos, ou seja lá que pessoa for, fazendo um ataque cibernético ao redor do mundo. Com $18,80. Se eu pegar e clicar num e-mail desse, ele criptografar minha máquina pessoal ou corporativa, pior ainda, se ele pedir um resgate de $1.000, olha o profit que esse cara tem. Eu sempre brinco, tá? Eu não tô indiciando e não quero que ninguém faça isso. Mas só para vocês verem como é barato. Porque muitas vezes a gente fica preso, nós ficamos presos na imagem que o cara que é um cybercriminoso é aquele cara que está no porão da sala da casa comendo Doritos e programando. Esquece. Acabou isso. Já está tudo pronto. Shadow IA, os caras fazem isso para vender. É muito mais simples. Isso é uma coisa muito básica. Se eu quiser comprar uma credencial de uma empresa, um usuário e senha, dependendo do tipo, se o cara já tem ou não, isso vai variar de valor. Mas eu posso comprar até credencial de CEO dentro de corporação. Óbvio, aí os valores vão mudar. Tá? A indústria do crime é organizada, né? É muito organizado. É muito organizado. Precisa se organizar. Né? Outro dia eu ouvi uma piada também, que às vezes é mais rápido você entrar na Deep Web e pedir para um cybercriminoso criar um usuário dentro de uma corporação do que você ligar para o TI e falar para o TI criar um usuário que você precisa. Né? Então tem essas coisas. Vamos lá, seguindo. Parte de custos. Esse é o custo levantado por uma única empresa, tá? De proteção. 83% das companhias que sofreram ataque hacker no Brasil pagaram o resgate em 2023. Como eu falei, esse número caiu em 2024, 25, e agora 26 nós já temos algumas estatísticas. Só que isso faz o mercado do crime mudar de direção. A partir do momento que eu faço um ataque, eu tenho menos pessoas que pagam o valor do ataque, cada vez que a pessoa está disposta a pagar, o meu preço sobe. E mesmo que as pessoas não estejam dispostas a pagar, se o ataque é mais bem desenvolvido, eu comentei, se eu restaurar essa máquina aqui e trouxer ela de volta à vida, o que vai acontecer com ela daqui a um tempo? O meu ambiente vai cair de novo, porque eu vou sofrer um ataque de novo. Tá? Então, de novo, é um jogo de gato e ratos que a gente tem que ficar 100% do tempo ligados. E, de novo, eu trago essa notícia de novo justamente para acordar as pequenas e médias. Pequenas e médias empresas são alvo da maioria dos ataques cibernéticos, porque não tem investimento. E eu enxergo isso como eu me enxergo com uma falsa sensação de anonimato, onde eu não vou ser alvo, isso não vai acontecer comigo. Tá?
como é que a gente está de tempo? Bom, eu vou trazer alguns exemplos aqui, eu vou tentar manter no tempo, vocês já viram que eu falo demais, tá? Mas casos importantes, né? Pequenas e médias empresas sofrem muito ataque. Mas eu posso trazer as grandes também. Setembro, outubro do ano passado, se não me falha a memória, teve o ataque dentro da Jaguar Land Rover. Não sei se todo mundo ouviu falar nesse ataque, tá? Quem já ouviu ou ficou sabendo, pode comentar alguma coisa aí. Jaguar Land Rover é uma multinacional, investe muito dinheiro, inclusive investe em cibersegurança, e o ataque aconteceu. Tá? O ataque aconteceu em setembro, o ataque foi descoberto em setembro. Só para vocês terem uma ideia do prejuízo. Acho que foram quase 6 bilhões de prejuízo. A estimativa deles era que em janeiro e fevereiro, talvez em janeiro e fevereiro, todos os ambientes que foram afetados estariam online de novo. Então vamos lá, setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro. São 4 meses para você trazer uma empresa como essa, talvez conseguir tudo de volta. Tá? Então, se esses caras são afetados, se eu não tenho uma linha de defesa, uma linha de proteção, como é que eu vou fazer isso? Tá? Bom, e como é que a gente consegue ajudar vocês? Como é que eu consigo me prevenir de tudo isso? Vai ser com antivírus? Esquece. O antivírus é preciso hoje em dia, né? Ou melhor, nós precisamos do antivírus hoje em dia, mas um antivírus por si só, se eu chegar e baixar aquele antivírus gratuito, é totalmente arcaico. Faz ali o que ele tem que fazer, mas ele é totalmente arcaico para os dias de hoje. O que a gente oferece para vocês é uma plataforma com múltiplas ferramentas, tá? Unificada, e que todas as ferramentas que vocês vão utilizar dentro dessa plataforma, elas vão ser geridas, elas vão ser instaladas, utilizadas a partir de um agente único. A ideia é trazer eficiência, proteção com menor custo operacional e tempo para vocês. E o que a gente tem aqui dentro? Tá? Esse aqui é o Acronis Cyber Protect Cloud. A plataforma vai rodar totalmente em cloud, como o próprio nome diz. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, nos 2 DCs que eu comentei com vocês, Tier 3, certificados, tudo bonitinho. Então, a ideia é nós termos... Lembra lá no começo, quando eu falei que a Acronis é uma empresa suíça? Eu gosto muito dessas correlações, dessas brincadeiras. Eu encaro essa plataforma como um canivete suíço para vocês utilizarem, tá? Dentro da corporação. Por quê? Eu vou ter o pilar de backup, onde eu posso fazer aí backup de endpoints, backup de servidores, bancos de dados. Quem aqui usa 365 ou o Workspace? Esse pessoal já não dormiu de novo. Levantem a mão aí. Legal. Vocês sabem que nem a Microsoft, nem a Google fazem backup dos dados. Tá? Ah, legal, eu tenho a lixeira. O próprio nome diz, a lixeira. A lixeira do seu notebook, do seu computador, do seu servidor é o backup para vocês? Não. Né? Se eu chegar lá e deletar, acabou. A Microsoft nem a Google fazem o backup para vocês. Isso está em contrato, vocês podem ler lá na eu não lembro da Google, mas na Microsoft está na cláusula, acho que 6B, tá? Na parte de proteção. Então eles não fazem. A gente faz backup 365 e Google Workspace, o que a gente fala que é C2C, né? Cloud to Cloud. Então, nem para operacionalizar a plataforma ou mesmo para fazer o armazenamento, vocês precisam de infraestrutura. Você pode trazer isso do seu ambiente para dentro da minha nuvem, ou você pode trazer da cloud da Microsoft ou de qualquer outra, para dentro da nuvem da Acronis também. Ah, Rafa, mas algumas coisas eu quero guardar dentro de casa aqui, quero guardar no meu servidor, quero fazer backup local. Suportado também, sem problema nenhum. Tá? Alguns diferenciais quando a gente fala de backup, porque backup por backup diversas outras empresas fazem. Né? Mas o que eu tenho de diferencial aqui para vocês? Lembra que a gente falou dos ataques? Poxa, não vou pagar, vou fazer a restauração e o problema pode acontecer de novo? Show. O que vocês fizerem o armazenamento dentro de um dos meus, cadê o mousezinho? 2 data centers, eu vou fazer com que esses arquivos que estejam aqui dentro passem por uma verificação anti-malware e anti-ransomware. Isso eu digo com a mais plena certeza que nenhum outro player de mercado, nem de backup, nem de armazenamento vai fazer para vocês. Isso abre um ponto muito interessante, porque se eu estou fazendo um backup de um servidor e eu identifico que tem algo malicioso lá dentro, primeiro,
Se você não tem uma ferramenta para fazer a identificação, não que isso seja o ideal é você ter diversas camadas. Mas se eu pego a imagem dessa máquina, guardo aqui e vejo que ela está infectada, eu vou notificar para vocês, olha, tem um problema dentro dessa imagem. Tá? Vamos supor que eu emiti a notificação e você não viu, sofreu o ataque e precisa restaurar essa máquina aqui. Eu vou te falar e eu vou te listar, ó, essa imagem aqui tem um problema aqui dentro. No entanto, a imagem que a gente tirou hoje, ao meio-dia, sei lá, uma imagem anterior, essa aqui tá limpa. Pode restaurar essa daqui sem problema nenhum. Isso é um baita diferencial. Baita diferencial. Tá? Bom, a gente conta também com toda a parte de proteção de imutabilidade, ou seja, eu protejo esses arquivos de backup contra alterações, contra deleções criminosas ou acidentais. Nunca vai acontecer? Direto eu tenho call aqui, poxa, mandei um funcionário embora, esqueci de tirar o usuário dele de dentro de uma plataforma de backup, o cara foi lá e deletou tudo. Entrou dentro do 365 e deletou meu tenant inteiro. É direto que acontece. Tá? Então, a gente tem essa parte de imutabilidade que vai prevenir e proteger contra deleções acidentais, deleções criminosas, ou mesmo ataques cibernéticos. Muitos ataques hoje, mal intencionados, antes de fazer alguma correlação ou danificar alguma coisa no próprio ambiente produtivo, o que eles se preocupam em fazer? Em atacar a cadeia de proteção, ou seja, deletar os arquivos de backup ou qualquer outra coisa do tipo. Então, se isso acontecer, a imutabilidade vai proteger vocês. Tá? Por exemplo, tá? Meu operador deixou a ferramenta de backup logada e foi no banheiro, foi pegar um café. Tinha um cara que não gostava muito dele, que trabalhava com ele, aproveitou que o usuário dele estava logado, ele deixou a máquina aberta, né? Problema ali de segurança interna de usuário, vamos dizer assim. Ele foi lá e começou a deletar arquivo de backup. E o log estava no usuário de quem? O cara que levantou e deixou a ferramenta aberta. Ainda bem que tinha imutabilidade para fazer a proteção. Ou seja, vamos adicionando camadas. E notem aqui, já que a gente está falando de camadas e uma plataforma unificada, que com essa verificação eu tenho um link direto do meu backup com a minha parte de detecção e resposta. Tá? Aqui a gente vai falar do EDR, do XDR e do MDR. E essa é uma das vantagens de você ter uma plataforma unificada, tanto para fazer a gestão quanto para fazer a proteção. Tá? Continuando, recuperação de desastre. Não sei se todos aqui têm ambiente de, o pessoal chama de DR, eu prefiro chamar de continuidade de negócios, né? Eu acho que é mais, tem mais sentido. Mas imagina, pensa naquelas máquinas que não podem parar de jeito nenhum. Aquela máquina que, se você tiver que se ela parar, ela vai te dar um prejuízo financeiro, um prejuízo reputacional, ou mesmo nós falamos que não, né, mas desastres naturais. Acabei de voltar ali de Porto Alegre e um dos assuntos que foram tratados lá, que um cliente veio trazer para mim, foi justamente as enchentes que tiveram lá. Então, era um cliente que estava com o nosso ambiente de continuidade de negócios, de recuperação de desastre, e continuou operacional, mesmo com as enchentes lá durante 1 mês e meio, quase 2 meses. Tá? Então, pensem nessas máquinas que vocês mais precisem. Quão interessante seria você ter esse ambiente replicado e operacional em coisa de 1, 2 minutos numa necessidade. Tá? E como a gente faz isso? Dentro desses nossos data centers, eu consigo pegar as imagens das máquinas que vocês têm, virtualizar aqui dentro, e no momento de necessidade você pode ligar essa máquina virtualizada e trabalhar ali sem problema nenhum. Tá? Disaster Recover, né? Eu fujo desse nome porque a gente sempre tenta ligar isso a um desastre, o pessoal pensa em desastre natural, por mais que a gente tenha visto agora que acontece na região que nós estamos, mas nós temos uma estimativa, ambientes de continuidade de negócios. 34% das vezes eles são ligados por falhas elétricas, 32, 33% por falhas de hardware, 12, eu não vou lembrar todos de cabeça, tá? Mas era entre 10 e 15% ali deleções acidentais e falhas de software, enfim. Então, sim, acontece bastante. Não sei se tem alguém aqui de São Paulo, que é a maior capital do país, mas é muito comum na época de chuva nós termos aí áreas empresariais que fiquem 5, 7, 10 dias sem luz. Eu sei que é um absurdo, mas se você não tem aonde colocar o seu ambiente para ele rodar nesse período, você pode ficar offline, perder dinheiro, perder cliente, enfim, fechar uma empresa. Tá?
Detecção e resposta com EDR, XDR e MDR. Não sei se todos estão acostumados aí com essa sopa de letrinhas, mas aqui eu costumo brincar que ele é o novo é o antivírus do futuro, né? Ou melhor, se eu for fazer uma comparação com o antivírus do passado, é a o novo mínimo de proteção que a gente precisa. Tá? O que quer dizer o EDR? O Endpoint Detection and Response. Aqui o foco é eu utilizar inteligência artificial, machine learning, correlação de eventos, atividades de usuário, tá? Ficar atento ali o tempo inteiro, identificar um possível ataque cibernético, não só quando ele está em andamento, né, sei lá, uma criptografia ou algo do tipo, mas identificar um possível ataque cibernético e cancelar esse cara, cortar esse cara na raiz antes que alguma coisa de ruim aconteça. Tá? Esse é o foco do EDR. Então, se eu pegar a tecnologia embarcada, tem antivírus? Tem. Mas, de novo, ele por si só, hoje em dia, é arcaico. Eu vou ter anti-ransomware, eu vou ter análise holística, eu vou ter proteção contra ameaças de zero day, inteligência artificial, machine learning, a própria varredura, né, dos backups que eu falei aqui para vocês, fazendo essa correlação aqui do backup, né, com a segurança. Então, o que a gente julga o mínimo necessário para você ter ali um começo de proteção dentro da corporação. Tá? O XDR, a diferença aqui, a letrinha no começo é o X de Extended. O que ele vai fazer? Eu vou pegar o endpoint, mas eu vou estender essa proteção. Tá? Eu vou conectar isso com o seu firewall, vou conectar isso com o seu Entra ID da Microsoft, eu vou conectar isso com a sua parte de segurança de e-mail que eu tenho aqui na plataforma, e eu vou começar a fazer toda essa análise, fazer toda essa correlação baseada nos eventos que são gerados a partir de então. Ou seja, eu te dou uma leitura de tudo isso, eu faço essa correlação, assim como o EDR também eu te entrego uma investigação do que aconteceu, assim, em segundos, tá? E a partir daí vocês conseguem além de ter o bloqueio, a visibilidade de tudo que aconteceu dentro do ambiente. E o MDR é a possibilidade de eu entregar tudo isso aqui para vocês, gerenciada pelo nosso time. Tá? Então, eu vou ficar fazendo análise em tempo integral, se precisar fazer uma notificação para vocês, ou alterações no ambiente, vocês são notificados e assim por diante. Tá? O M é de management. E prevenção contra a perda de dados. Poxa, quero prevenir com que um funcionário meu trafegue planilhas que ele não pode trafegar para fora da corporação, dados confidenciais como CPF, RG, enfim, a gente consegue fazer leitura e bloqueio também. Tá? A própria parte de segurança de e-mail. Então, aqui, já falei lá no começo, e-mail é a maior superfície de ataque, é a mais fácil. Tá? Como eu traduzo essa segurança para vocês? Vocês podem olhar no peer review do Gartner, por exemplo. Tá? O software de mercado com o menor tempo de correlação, eu faço a leitura do e-mail em trânsito, antes de entregar para o seu usuário final, e essa leitura ela demora ali de 1 a 30 segundos. Se o e-mail não tem nada malicioso, normalmente de 10 a 12 segundos eu entrego para o seu usuário final o e-mail totalmente validado. Tá? E 30 segundos, se for identificado algum malefício, eu também vou te trazer um reporte, uma leitura de tudo que tem lá dentro, correlações para você entender, bloqueios, etc. Tá? Então, é a ferramenta mais rápida do mercado, foi considerada, provada e atestada como a mais segura também, com mais camadas de proteção, então é bem legal. E para ambientes Microsoft, eu protejo inclusive a saída de e-mails, eu faço verificação na saída de e-mails. Por que é importante? Porque muitos criminosos utilizam o seu domínio para fazer disparo de e-mails, uma vez que é um domínio confiável na internet. E aí pode ser que você caia numa blacklist e aí vai ser um terror tirar vocês lá de dentro. Tá? Então, essa parte é bem importante. Proteção de softwares colaborativos, então eu faço toda a varredura 24/7 de SharePoints, drivers e Teams, contra arquivos maliciosos também. Postura de segurança para ambientes 365, vou fazer a leitura de todas as brechas de segurança que vocês podem ter. Usuário... Eu vou até colocar a pulguinha atrás da orelha para vocês agora. Usuário admin com e-mail cadastrado. Será que tem no ambiente de vocês? É uma brecha de segurança. Será que tem aí algum usuário guest com mais de 30 dias de utilização? É falha de segurança, dentre outras, tá? Então, além de fazer a leitura e entregar para vocês esses relatórios, a gente consegue deixar essas correções automatizadas, ou, se você não quiser automatizar, com 2 cliques você faz a correção do ambiente inteiro. Tá? Treinamento de conscientização para usuários, basicamente transformar o seu usuário num firewall humano. Não vou fazer ninguém aqui ser
pós-graduado em segurança cibernética, mas a ideia é, com vídeos curtos, gamificáveis, entregar para ele uma noção de como ele vai identificar um ataque cibernético, seja uma engenharia social, seja um link malicioso dentro de um e-mail, tá? Aqui também a gente consegue fazer simulações de phishing, que é bem legal para vocês saberem como está esse entendimento da empresa de vocês, e toda a parte de RMM também. E RMM a gente está falando de gestão de ambientes, tá? Descoberta de dispositivos, inventariado de hardware e software, alterações de hardware e softwares, então eu consigo passar para vocês, se teve algum software novo instalado nas máquinas, quem instalou, teve alteração de hardware, famoso é raro, mas acontece muito, né? Poxa, entreguei para um funcionário um notebook de 32 GB, ele pediu para sair, foi me devolver, o notebook tinha 16. Tá? Já fez o controle disso? Alguma vez você faz o controle de inventariado de hardware com um estagiário e uma planilha Excel? Então, aqui a gente consegue passar em real time o que aconteceu com a máquina. Geolocalização de dispositivo, inclusive está aí em desenvolvimento a cerca digital, tá? Análise de vulnerabilidades de patch de segurança, tanto de sistema operacional quanto de softwares de terceiros. Aqui é um ponto interessante, porque existe um quadrante que faz essa análise que chama G2, tá? Que faz análise de empresas que fazem essa correlação, né, de análise de vulnerabilidade e aplicação de patch. A Acronis está aqui, ó, no topo da cadeia alimentar, quando a gente fala desse cara. Tá? Eu te entrego mais de 320 e 340 softwares e aplicativos que estão dentro dessa análise de vulnerabilidade. E eu não só te mostro essas vulnerabilidades, como eu também corrijo elas para vocês com essa parte de instalação de patch, tá? Conexão remota segura, então eu tenho um protocolo proprietário para conexão remota, onde se o seu suporte precisa conectar em alguma máquina, se o funcionário lá na outra ponta tem 1, 2, 3, 4 telas, ele consegue enxergar todas, navegar entre elas, gravar sessões, tá? Criptografada, enfim, tem bastante coisa aqui dentro. Eu vou acelerar, porque senão o pessoal vai me matar. E por que escolher tudo isso? Bom, ambientes descentralizados. Eu tentei agilizar e passar para vocês algumas das ferramentas que nós temos. Você pode até estar pensando, parte dessas ferramentas eu já tenho. Legal, realmente você pode usar talvez um Ndesk para fazer comunicação, né? Se bem que se é a versão gratuita, você deixa uma porta aberta para a internet aí, e você pode ter um grave problema com isso. Você pode ter o seu software de antivírus, show, talvez ele faça o que ele se propõe a fazer. Você tem o seu software de backup, só aí eu já estou trazendo pelo menos 3 ou 4 ferramentas, certo? Cada uma dessas ferramentas vocês provavelmente gerenciam aí com uma plataforma distinta, com um agente distinto dentro da máquina. Ou seja, o cara que faz a operação do ambiente para vocês, ele tem que entender dessas 4 ferramentas, ele tem que ter acesso às 4 plataformas, se ele tem que correlacionar um problema que aconteceu de um lado para o outro, ele tem que ler um log de um lado, outro log do outro, fazer a correlação, ele tem que logar nesses caras. Quanto tempo que ele perde fazendo isso? Quanto você gasta do seu dispositivo? Às vezes a gente cobra produtividade tanto do cara que dá suporte da área de TI, quanto do funcionário que está ali na ponta, mas quanto que você consome da máquina dele com tudo isso? Tá? Então tudo isso faz com que ambos os lados ganhem. Tem o usuário final e o pessoal que está ali na ponta fazendo todo o atendimento. Sem contar que tendo isso dentro de um ambiente centralizado, eu pus essa do castelinho de areia aqui, eu gosto de correlacionar também o ambiente que normalmente eu vejo dos clientes são exatamente os castelos de areia. Você tem essas torrezinhas aqui, sei lá, do antivírus, do backup, de uma conexão remota, enfim, de qualquer outra coisa aqui, de um inventariado de hardware, só que elas estão totalmente separadas. Se vem uma onda aqui, você não tem nenhuma proteção aqui no meio, você não tem nada para barrar isso aqui, mais cedo ou mais tarde ele vai desmoronar. E gerenciar tudo isso é complicado. Ele pode desmoronar a qualquer momento. Se você tem uma plataforma centralizada, onde você tem esses pilares sólidos, né, vamos pensar num castelo medieval, e você tem uma comunicação, os muros do castelo, entre essas torres aqui, a comunicação fica mais rápida, você fecha essas brechas de segurança entre antivírus e backup, como um exemplo aqui, e assim por diante. Né? Falta de conscientização e treinamento. É normal hoje de ter um mundo atribulado aí, muita coisa, muita demanda para a gente fazer, nós não focarmos nessa parte de treinamento, então treinar tanto o usuário quanto o time técnico que faz atendimentos, a gente consegue fazer isso também.
Uso de tecnologias desatualizadas, atualização de patch é muito negligenciado. É comum eu chegar a perguntar para o cara, e aí, como é que está o seu ambiente aí? Está atualizado? Os patches estão ok? Ah, não, está ok. Eu faço atualização de sistema operacional uma vez por mês. Tá defasado, então. Que tem CVE novo de atualização todo dia, sem contar que sistema operacional é só uma brecha. Tem diversos outros softwares e aplicativos. 7-Zip. Quem tem 7-Zip na máquina? Tá? Eu vou falar do 7-Zip porque nos últimos meses tiveram algumas coisas interessantes. Nos últimos 4 ou 5 meses tiveram 2 CVEs de 7-Zip, tá? 2 vulnerabilidades encontradas que permitiam um ataque muito simples de furto de dados. Ou seja, através do 7-Zip, o cara fazia o acesso na máquina, furtava os seus dados e saía como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, analisar esses softwares e fazer a instalação desses patches de segurança, que a gente faz aqui dentro da plataforma, por mais que esteja ali embaixo de um pilar que a gente chama de RMM, né, de gerenciamento, mas essa parte de gerenciamento está totalmente ligada à segurança também. Tá? Assim como conexão remota, assim como geolocalização de dispositivo, remote de device wipe, etc. Acesso a dados de terceiros, né, se você faz parte de uma cadeia de suprimento, e necessidade contínua de negócios também. Então, tudo isso tem a ver aí com a parte de cibersegurança e por que que vocês deveriam levar em consideração a Cronis. Peço desculpa, esse carinha está desatualizado, esqueci de colocar ele aqui, eu apresentei lá no Rio Grande do Sul, esqueci de atualizar, mas em março de 2024 nós ganhamos pela VTest como produto de segurança do ano, foi a ferramenta mais segura do mercado, contra a proteção no OIDR, XDR e MDR, menor consumo de máquina, como eu venho frisado aqui para vocês, e maior tempo de mercado sem nenhum falso positivo. De lá para cá, nós já ganhamos mais 4 ou 5 top products pela VTest também, mais 3 premiações da S-Labs com o AAA, que eles chamam, né, que é o nível Enterprise de proteção. Então a gente está falando de uma ferramenta de proteção aí topo de prateleira, tá? Sem contar da integração geral. Até aqui, tinha esquecido, parte do Patch Management do G2, topo da cadeia aqui para a Cronis, tá? Então levem bem em consideração patches de segurança, pessoal. É uma porta gigantesca. Levem em consideração a ferramenta que vocês utilizam para fazer comunicação remota. Tá? Não confiem em ferramentas gratuitas. O barato sai caro no futuro. E depois... Deixa eu ver o tempo aqui, vou tentar agilizar, mas eu estava em Recife há 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, fui fazer uma visita para um grande time de futebol. E os caras não tinham nem antivírus e utilizavam ferramentas gratuitas de comunicação remota. A gente fez a apresentação, ele gostou, ele ficou de pensar. Não deu 1 semana, eles entraram em contato com o parceiro em questão e falaram assim, cara, sofremos um ataque. Né? Então, não deixe que ouvir aquela é tarde demais. Tá? Não deixa vocês pensarem aí que é tarde demais. E a parte do RMM pela Canalys da Cronis aqui, que está como o mais escalável do mercado também. Então, vocês têm uma ferramenta gigantesca, uma bazuca para tratar da cibersegurança de vocês, com um parceiro extremamente incrível aí, que é a MSI. Tá? Então, utilizem, testem, peçam um trial para eles, e dá uma palavrinha aqui com a gente, porque eu acho que a gente consegue fechar muitas brechas de segurança aí para vocês. Achei que não, mas consegui terminar no tempo. Obrigado aí, pessoal.